Olá, tudo bem? Estamos de volta aí para nosso programa Pontuando Diário e hoje nós vamos falar de um assunto muito diferente, que é um assunto ligado à educação e nós vamos falar de educação e aprendizado sensorial. Nós vamos falar do desenvolvimento humano na educação e um outro enfoque da forma como se dá a educação. Então vamos falar primeiro da essência do aprendizado sensorial. O texto é longo, a pesquisa é muito longa e, portanto, eu vou fazer o mínimo de digressões possíveis, só dando exemplos daquilo que eu consegui, para que a gente não fique toda a vida aqui. Antes de mais nada, eu peço para você deixar seu like, você deixar seu comentário, compartilhar para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e para você assinar o nosso canal. Muito bem. Então, olha bem, a educação e o aprendizado sensorial representam um pilar fundamental para o desenvolvimento humano, reconhecendo que a interação com o mundo se inicia e se aprofunda através dos sentidos. Olha bem, a interação com o mundo se inicia e se aprofunda com os sentidos. Esta abordagem pedagógica enfatiza a importância da estimulação sensorial no processo de aquisição de conhecimento, compreendendo que a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, a propriocepção e o sistema vestibular desempenham papéis cruciais no desenvolvimento cognitivo, emocional e motor dos indivíduos. Desde os primeiros momentos da vida, as crianças embarcam em uma jornada de exploração sensorial que é essencial para seu crescimento integral. A experiência sensorial é de suma importância, especialmente na primeira infância, um período caracterizado por intensas descobertas e aprendizados. À medida que os indivíduos amadurecem, observa-se uma tendência à diminuição da curiosidade exploratória e do entusiasmo em vivenciar novas situações. Esta constatação sugere que a educação sensorial não deveria ser restrita aos anos iniciais. Ela deveria ser concebida sempre como um processo contínuo ao longo de toda a vida. Manter a vitalidade cognitiva e a curiosidade em todas as idades, promovendo o aprendizado ativo e envolvente, requer a sustentação e o cultivo da exploração sensorial de forma contínua. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que nós deveríamos sempre estar aptos a experimentar, observar, ver cores, a textura. Então, um exemplo, se você, já dei esse exemplo várias vezes aqui nesses programas, se você consegue visitar virtualmente o Museu do Louvre, você definitivamente fez uma descoberta, né? Você viu imagens. Por que faltou todo o complexo sensorial? Porque você só usou a visão, mas é uma visão chapada de tela, não é uma visão de profundidade, você não tem a sensação da cor viva na sua frente, na textura que ela é, a sensação de textura de tecido de telas, por exemplo, ou de escultura, seja lá o que for, você não tem a textura daqueles objetos, você não tem cheiros, odores, eu vou dizer até mais, o astral do local. É uma visita, vamos dizer assim, insípida e inodora. Quando você está presente, tudo isso que é a nossa sensorialidade está ali absorvendo aquilo. Então, em todos os momentos da vida que você puder ativar está com essa sensorialidade presente, você está em processo de aprendizado ou de estimulação. Se você é novo, você está aprendendo. Se você é mais velho, você está aprendendo talvez não no mesmo grau de admiração do noviço, vamos dizer assim, mas você está mantendo as correlações de vida que você tem em si mesmo. Então, essa abordagem é muito interessante. Historicamente, a abordagem sensorial na educação foi notavelmente introduzida por Maria Montessori, uma médica pedagoga italiana que nas suas observações pioneiras revelaram que as crianças aprendiam de maneira mais eficaz quando todos os seus sentidos estavam engajados naquelas atividades.
Então, se você está dando uma aula para uma criança qualquer, tocar o objeto, ver o objeto, sentir cheiro, perceber outras coisas a respeito daquele objeto, educa muito mais do que simplesmente alguém te desenhar aquilo na tela ou simplesmente falar daquilo. Montessori defendia que o ambiente educacional deveria ser meticulosamente planejado para estimular os sentidos infantis, oferecendo uma vasta gama de experiências sensoriais ricas e variadas. Sua metodologia, conhecida como Educação Sensorial Montessori, baseia-se em princípios como a importância do ambiente preparado, a liberdade de escolha da criança e o respeito ao seu ritmo de desenvolvimento individual. A visão de Montessori não surgiu isoladamente. Ela foi influenciada por outros pensadores e educadores que também sublinharam a relevância dos sentidos no desenvolvimento infantil. Entre eles destacam-se Édouard Seguin, um médico educador francês, que trabalhou com crianças com deficiência mental e desenvolveu exercícios para aprimorar os sentidos, e filósofos como Rousseau e Pestalozzi, que enfatizaram o papel dos sentidos na educação. Robert Baden-Powell, que é o fundador do movimento escoteiro e contemporâneo de Montessori, corroborou essa perspectiva com a sua teoria de aprender fazendo, ressaltando a necessidade das crianças de interagir fisicamente com o mundo para aprender. Nós tivemos um programa aqui do Cidadania Sustentável, que eu faço junto com a Vanessa Bittar, em que nós entrevistamos o chefe dos escoteiros do Brasil, e ele falou muito sobre Baden-Powell e falou dessa experiência de você visitar uma floresta, você ver plantas, você sentir a textura da terra, os perigos, né? Você manipular cordas, você subir em lugares, testar as suas capacidades de articular-se nos locais. Tudo isso era um aprendizado grande para essas crianças. E aquilo ali era sempre emparelhado com a escola, além da questão da ética, da convivência, da divisão de tarefas, da integração daqueles indivíduos em sociedades, da ajuda a comunidades. Era toda uma educação voltada tanto para a ética, para a moral, quanto para a educação sensorial. Montessori iniciou sua carreira trabalhando com crianças que careciam de estimulação sensorial e rapidamente percebeu que o desenvolvimento infantil era potencializado quando essa estimulação era provida. Com base nessas observações, ela desenvolveu um conjunto próprio de materiais sensoriais projetados para serem manipulados de forma independente pelas crianças, estimulando a exploração e desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas. E esses materiais voltados para crianças de 2 a 6 anos, um período crucial para o desenvolvimento do sistema nervoso das pessoas, do ser humano, visavam auxiliar a mente infantil na aquisição de habilidades necessárias para o aprendizado intelectual subsequente. A educação sensorial montessoriana, ao ajudar a criança a categorizar e utilizar seu vasto conhecimento subconsciente do ambiente, atua como uma chave para abrir a porta da mente. A eficácia da metodologia de Montessori, enraizada na estimulação sensorial, encontra uma validação biológica na capacidade inata do cérebro de se adaptar e aprender através de experimentação ou de experiência, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade, que será explorado com mais detalhes à frente. Nós já falamos inúmeras vezes de neuroplasticidade, mas vamos ver o que essa pesquisa aqui está nos trazendo em termos de conhecimento, né, para a gente ampliar. Quais seriam os fundamentos da neurociência, né? O cérebro e os sentidos no aprendizado. A neurociência moderna tem desvendado os complexos mecanismos pelos quais o cérebro processa informações e como a experiência sensorial é intrínseca ao aprendizado. No cerne dessa compreensão está o conceito de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, como base biológica da aprendizagem sensorial, vai nos dizer o seguinte: o cérebro humano, uma estrutura incrivelmente complexa e composto por bilhões de neurônios que se conectam em uma rede trincada, a neuroplasticidade, então, refere-se à notável capacidade do cérebro de reorganizar essas conexões neurais em resposta a novas experiências, aprendizados e ambientes. Do ponto de vista neurocientífico, o aprendizado é compreendido como modificações duradouras no sistema nervoso central. Olha bem, do ponto de vista neurocientífico, o aprendizado é compreendido como modificações duradouras no sistema nervoso central, SNC,
que surgem quando o indivíduo é exposto a estímulos e experiências de vida, resultando em alterações cerebrais. Essa capacidade de formar e desfazer conexões entre neurônios, sinapses, devido a alterações contínuas com o ambiente, é a essência da neuroplasticidade. Eric Kandel, agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina em 2000, forneceu evidências científicas irrefutáveis de que a experiência e o aprendizado transformam fisicamente o cérebro. Suas pesquisas demonstraram que cada processo de aprendizagem deixa uma marca física no cérebro e que as conexões sinápticas entre neurônios se fortalecem, enfraquecem ou se reorganizam com base na experiência. Se você não tem experiência, elas começam a enfraquecer. Se você se mantém ativo, elas ou se mantêm ou se ampliam, se reorganizando. Estudos com ratos, por exemplo, revelaram que aqueles criados em ambientes enriquecidos apresentavam um aumento na espessura do córtex cerebral e na densidade sináptica, em comparação com os criados em ambientes empobrecidos, reforçando a ideia de que a estimulação ambiental molda a estrutura cerebral. A neurociência confirma que a aprendizagem é um processo que ocorre em todas as etapas da vida humana, desde o nascimento até a velhice, embora de maneiras distintas, obviamente, porque à medida que o organismo vai envelhecendo, ele se torna um pouco menos apto. O metabolismo, o funcionamento dos órgãos, a capacidade de percepção sensorial vai se alterando também, mas ainda assim existem sinapses e pode se recriar, por isso que é necessário você manter essas estruturas funcionando. Manter de que forma? Sempre estimulando. Então isso serve para as crianças e isso serve para os educandos, ou para os pais, ou para aqueles que estão em idade escolar e que possam compreender um texto desse, saber que você precisa de experimentação sensorial para você fixar as coisas. Vamos continuar. Funções nervosas superiores: atenção, memória, motivação e emoções. É aqui que entra isso que eu estou falando aqui agora, da nossa capacidade de perceber como que vamos fazer o estudo para que o nosso cérebro consiga manter aqueles conhecimentos. As funções nervosas superiores são atividades cognitivas complexas, que se desenvolve e se aprimora através da interação do indivíduo com o ambiente e com a sociedade. Essas funções nervosas, exercem uma influência significativa na disposição para o aprendizado. Olha bem, as funções nervosas superiores são atividades cognitivas complexas que se desenvolvem e se aprimoram através da interação do indivíduo com o ambiente e sociedade. Essas funções nervosas exercem uma influência significativa na disposição para o aprendizado. Então vamos lá. Primeiro, atenção. A atenção é uma capacidade humana de focar em informações relevantes, filtrando distrações para processar dados essenciais. Quando você está efetivamente concentrado, quando você está muito interessado, focado, mas com uma determinação muito grande por você mesmo, não porque você se obrigue, mas porque você está interessado em ver aquilo ali, você realmente tem o foco, O foco. E a maneira como os estímulos são apresentados é crucial. O sistema sensorial responde mais eficazmente ao contraste do que à informação constante. Por isso, variar os estímulos auditivos e visuais em sala de aula com o tom da voz do professor, as cores e o movimento em apresentações é vital para capturar e manter a atenção dos alunos. Não pode ser uma coisa monocórdia, Para você puxar a atenção, você tem que fazer contrastes. É como se você estivesse acordando as suas funções nervosas para o foco. Agora, quando a pessoa já está focada, prestando atenção em detalhes, onde tudo que acontece do lado dela não chama atenção, é muito mais fácil você trabalhar educando os sentidos, Porque você já está focado. A atenção é uma coisa que não é necessariamente forte quando um aluno está ali sentado vendo uma aula passar, porque às vezes ele não está interessado. Então, é preciso de chamar a atenção de alguma forma. Memória. Intimamente ligada à atenção, a memória permite a codificação. Se você não está prestando atenção, você não vai adquirir memória daquilo, Isso acontece muito comigo. Às vezes eu pergunto o nome de uma pessoa e no momento que ela responde eu não prestei atenção suficiente. Tem a ver com idade também, com a capacidade de retenção, a capacidade de estar atento, a capacidade de reter coisas. Mas
De uma maneira geral, quando você presta muita atenção e foca no que a pessoa falou, a sua memória trabalha a seu favor. Você fixa aquilo ali, lá nos níveis lá dos córtex para poder ter memória. Então, intimamente ligado à atenção, a memória permite a codificação, o armazenamento e a recuperação de informações. Você tem memória para quê? Para fazer o rastreio e lembrar de algo. E esse algo se associa a outro, e assim você constrói o aprendizado. A aprendizagem multissensorial ela é particularmente eficaz nesse processo, pois favorece a integração de informações de diversas vias sensoriais, facilitando a sua consolidação na memória de longo prazo. Então, a memória de longo prazo, que é aquela que formalizou o conhecimento ali, ela é multissensorial, né? Então, se você está atento e todas aquelas correspondências ali, o tato, o ouvido, a visão, etc, tudo aquilo está ligado. Então, você constrói uma memória porque você tem uma visão global, né? Que estimulou os seus sentidos. Para que uma informação se torne memória permanente, 3 processos são essenciais: a repetição, a elaboração, que envolve a associação de novos conhecimentos com os já existentes, quer dizer, as pontes, né? E a consolidação da memória. O sono desempenha um papel fundamental na consolidação da memória, pois os mecanismos eletrofisiológicos e moleculares envolvidos na formação de sinapses estáveis são ativos durante o sono. Os neurocientistas dizem que o sono ele reorganiza a memória, como se ele ficasse separando as coisas em lugares. É um descanso, né? O trabalho de Eric Kandel, que se dedicou a compreender as bases biológicas de como a mente armazena experiências, sublinha a importância desses processos. Motivação. A motivação, que inclusive te mantém ligado, quando você está ligado é que você está motivado, e você pode buscar a motivação do aprendizando também, né, do educando. A motivação é um catalisador para a aprendizagem, mobilizando a atenção e facilitando a retenção de informações pela memória. Ela pode ser intrínseca, né, impulsionada pelo interesse muito pessoal próprio, né, pela iniciativa do indivíduo, ou extrínseca, resultante de forças externas, quando alguém te motiva a estar atento, a prestar atenção, te dá subsídios para que você preste atenção naquilo, por exemplo, fazendo ponte com alguma coisa que você já sabia, e puxando pela sua memória anterior e buscando uma continuidade que às vezes faz a compreensão ser um pouco mais agradável. A motivação intrínseca caracterizada por autonomia, maestria e propósito é considerada mais poderosa e sustentável, impulsionando grandes descobertas e mantendo engajamento em objetivos de longo prazo. Emoções. As emoções exercem um impacto profundo no desempenho acadêmico, dado a inseparável ligação entre cognição e emoção. Veja bem, a gente não tem a ideia de que a nossa disposição de pensamento, a cognição, que ela está par e passo com a emoção. Mas os neurocientistas nos dizem que sim. Então, as emoções exercem um impacto profundo no desempenho acadêmico, dada a sua inseparável ligação entre cognição com a emoção. Antônio Damasio, que é um proeminente neurocientista português, contribuiu decisivamente para a compreensão da emoção, tomada de decisão, memória, comunicação, criatividade e consciência. O Damasio contribuiu decisivamente para a compreensão da emoção, tomada de decisão, memória, comunicação, criatividade e consciência. Ele criticou o dualismo cartesiano que separa mente e corpo, né? Argumentando que a mente é uma sucessão de representações criadas através de sistemas visuais, auditivos, táteis e das informações fornecidas pelo próprio corpo, inclusive de desconforto, ou de prazer, ou de calma, né? Isso tem a ver com as emoções. Damasio define as emoções como interações complexas entre entradas sensoriais, o cérebro e o corpo, resultando em mudanças motoras e fisiológicas. As emoções mobilizam mecanismos cognitivos, como atenção e percepção, sinalizando eventos importantes e estando intrinsecamente ligados à sobrevivência. Olha bem. O estresse moderado pode, paradoxalmente, ser benéfico para a plasticidade cerebral durante a quantificação da aprendizagem. Mas o estresse prolongado e intenso, que é associado à produção de cortisol, esse impacta negativamente o aprendizado. Então, um pouco de estresse
né? É benéfico para a plasticidade cerebral, porque o cérebro se torna apto a modificar aquela sinapse ali. E isso decodifica a aprendizagem. É o caso, por exemplo, quando você tem que prestar atenção para resolver alguma coisa, você está no último minuto de uma prova, por exemplo, e você tem que prestar muita atenção para decodificar aquilo ali, porque você está acabando o tempo da prova. Esse estresse pode te ajudar. Agora, se você passar a prova toda estressado, ou se você vê estudando estressado e foi fazer a prova, aí já não é legal, né? Bom, funções executivas. Antes disso, ele falou aqui uma coisa aqui que eu não li. Ele disse o seguinte: o clima social das salas de aula também e o apoio do grupo são fatores que podem reduzir o estresse e ativar sistemas de recompensa do cérebro. Ele está falando que precisa existir um ambiente na sala. Isso também está ligado às emoções. Funções executivas. Essas funções são responsáveis por capacidades como metacognição, autorregulação e tomada de decisão. Elas englobam habilidades essenciais para planejar, executar e regular, monitorar objetos de curto, médio e longo prazo. Embora se desenvolvam lentamente, atingindo a maturidade plena só na vida adulta, são cruciais para a organização do pensamento e a direção de ações de forma objetiva e flexível. A neurociência, ao fundamentar o Brain-Based Learning, learning é aprendizado, brain é cérebro, né? Então, deve ser mente baseada no aprendizado. Não apenas valida a educação sensorial, mas exige uma reestruturação profunda das práticas pedagógicas tradicionais. Então, a neurociência é fundamental no Brain-Based Learning, não apenas valida a educação sensorial, mas exige uma reestruturação profunda das práticas pedagógicas. A compreensão de como o cérebro aprende através da neuroplasticidade e do funcionamento das funções superiores demonstra que a mera transmissão de conteúdo é ineficiente. Uma verdadeira reforma educacional deve priorizar a conectividade do conteúdo com a quantidade e promover a neuroplasticidade. Priorizar a conectividade do conteúdo sobre a quantidade e promover a neuroplasticidade guiada por meio de metodologias ativas e multissensoriais. Dizendo assim, fica sem dar para entender. A multissensoria é você fazer a imersão do indivíduo no ambiente de aprendizado com todas as suas capacidades sensoriais ligadas ao objeto de estudo, né? Essa conexão de conteúdo com a quantidade de sensorial e com a qualidade também, ou seja, seria uma neuroplasticidade guiada, quer dizer, você está influindo no cérebro para que ele aprenda, para que ele faça sinapse e a comando das emoções, de todas as suas capacidades e competências, possa criar memória e o cérebro vai crescendo a partir disso aí, né? Essas são as metodologias ativas multissensoriais. Isso significa que a neurociência não é apenas um campo de estudo, ela também é um imperativo para a inovação pedagógica, impulsionando a transformação do ensino para alinhar seus processos naturais de aprendizagem do cérebro. Então, olha bem, não basta a pedagogia, ela teria que levar em consideração a forma como desenvolve-se o cérebro. É mais ou menos isso que ele está dizendo. A pesquisa de Antônio Damasio sobre a inseparabilidade entre a emoção, razão e corpo e o papel dos sentidos na formação da mente demonstra que a educação sensorial vai além da simples percepção. A gente não apenas percebe, a gente sente de várias formas. Ela é fundamental para a tomada de decisões e a regulação emocional. Ao estimular os sentidos e a consciência corporal, a educação sensorial não apenas aprimora a percepção e a memória, mas também fortalece a base biológica para a regulação emocional e a tomada de decisões. A ausência de estímulo sensorial pode, portanto, ter um impacto negativo, não só na aprendizagem cognitiva, mas também no desenvolvimento socioemocional, reforçando a necessidade de ambientes de aprendizagem que considere a totalidade da experiência humana. Quer dizer, nós temos que estudar muito o homem para saber como que ele se educa e como que ele vai continuar se educando a vida toda, né? A pior coisa que você pode fazer com um ser humano é isolá-lo, ou ele se auto-isolar. Quando as pessoas ficam mais velhas, elas têm uma tendência a isolamento. Aí elas vão perdendo capacidades cognitivas. Por quê?
tudo no homem mais velho está em declínio. Todas as percepções, toda a sensorialidade, e se não for estimulado, ele parte para um declínio definitivo. É quando ele tem, às vezes, vida, mas não tem mais cognição, ou seja, ele começa a demenciar. Mesmo que ele não demencie, mas ele fica muito atrasado nos seus sentidos e tem experimentações cada vez menores. E isso leva ele à tristeza, à melancolia, ao afastamento, ele não interage com o meio, ele perde a vivacidade. E quando ele é colocado de canto, ainda que ele tenha toda essa capacidade em si, ele se prejudica, ainda que não seja por si próprio, pelo seu desinteresse, mas pelo não interesse de outras pessoas de estarem consigo e estimulá-lo. Então, tudo que nós estamos falando aqui é um aprendizado para a nossa própria vida. Temos que nos manter estimulados a vida toda, sempre prestando atenção em algo, alguma coisa que nos chame a atenção, que motive toda a nossa sensorialidade. Passear, ir num campo, ouvir canto de pássaros, ver a água, sentir os cheiros do campo, andar pelas ruas, verificar o passo das pessoas, os barulhos, bons, ruins, alto ou baixo, mas se interessar por notícias, tentar conversar com as pessoas, ir para grupos, trabalhar de alguma forma se for possível, ou fazer alguma atividade corporal, ter um meio social para conversar, trocar ideias, sentir outros estímulos da vida, ainda que em declínio, mas na velhice que eu digo, ainda que em declínio, mas sempre manter essa atividade. Isso é muito importante. Você está ali conversando com pessoas mais jovens, mais velhas que você e está vislumbrando o mundo. Viajar é abrir uma janela de oportunidade de sentir cheiros novos, pessoas diferentes, conversas diferentes, outras localidades, visões de outros horizontes. Viajar por si só é um aprendizado. Viajar por si só estimula a sensorialidade e trabalha as nossas emoções e a nossa cognição, porque você tem que se orientar, você tem que saber onde você está, com quem você está conversando, como você está conversando, como você está se vestindo, como as pessoas se vestem, quais são os ambientes, as temperaturas, né, os lugares onde você vai dormir, porque isso tudo muda a sua cama, muda o travesseiro, muda a hora de se acordar, muda a disposição de quarto, muda a localidade. Tudo isso estimula os nossos sentidos. Então, é interessante que haja essa capacidade de estimulação neural durante toda a vida. O dia que a vida chegar à finitude, ela chegou à finitude, mas você esteve vivendo aqui enquanto esteve aqui. A ideia de sincronização neural durante interações sociais, olha bem, a ideia de sincronização neural durante interações sociais, você com outras pessoas, e a eficácia dos estímulos multissensoriais, que é uma coisa que eu acabei de falar, só que eu falei mais para os velhos, mas pode ser exposto para a vida toda, revela um mecanismo neurobiológico para a aprendizagem colaborativa e a retenção do longo prazo. Estudos mostram que estímulos multissensoriais congruentes melhoram a aprendizagem, ativando múltiplas regiões cerebrais e criando conexões neurais mais fortes e duradouras. O trabalho em grupo e a interação humana são abordagens básicas para melhorar a atividade neuronal. Isso sugere que a combinação de abordagens multissensoriais com estratégias de aprendizagem colaborativa, como o Peer Instruction de Eric Mazur, é neurobiologicamente otimizadora. A sincronização neural pode ser um mecanismo-chave que explica por que a aprendizagem social e multissensorial é tão potente, promovendo não apenas a aquisição de conhecimentos, mas também o desenvolvimento de circuitos neurais robustos. Veja bem, ele está falando aqui que a estimulação do grupo, né? O grupo é um reflexo, né? O grupo é onde você se espelha, é onde você troca informações. Eu sempre digo que, desde mais novo, quando eu dava aula, né, que a importância de uma sala de aula é que a dúvida de um aluno no momento é aprendizado para o outro, porque às vezes o outro não tinha percepção de que chegaria aquela dúvida. Ou ele talvez resolvesse aquela dúvida, mas se ele não resolvesse, de qualquer forma, aquela dúvida foi chamada a atenção para aquele ponto.
É um contraste que acontece dentro da sala de aula, dependendo das múltiplas visões das múltiplas pessoas. E você não fica só com a sua visão da teoria, você fica com a visão dos seus colegas também, que passa para você, principalmente quando se fala no aprendizado colaborativo, quando um conversa com o outro, quando um explica uma teoria para o outro, quando o outro fala o que entendeu para o outro. Isso é muito importante, né? Por isso que a vivência social é importante. Essas aulas, por exemplo, que o professor vai em casa educar a criança, é uma interação fraca, né? Porque o professor tem autoridade e é uma interação de dois. Você tem mais sensorialidade desperta com grupos que estabelece o contraste. O professor dentro de casa, para quem não pode sair por algum motivo, tudo bem, é melhor isso do que nada. Mas se essa pessoa puder estar imersa no grupo, isso desperta mais a sensorialidade dela, né? Eu penso assim, isso aí parece que é a instrução do Eric Mazur, que acha que biologicamente, neurológica e biologicamente, isso otimiza e torna a aprendizagem por meio de sociedade. E a multissensorialidade é potente, promove não apenas a aquisição do conhecimento, mas o desenvolvimento de outros circuitos neurais, né, tornando o todo robusto. Perspectivas psicológicas. O que seria o desenvolvimento cognitivo e sensorial? Bom, as teorias psicológicas do desenvolvimento oferecem quadros essenciais para compreender como os indivíduos constroem o conhecimento e como a experiência sensorial se integra ao processo. Por exemplo, Jean Piaget, ele tem lá a construção do conhecimento, o estágio sensorial motor. O Piaget, um biólogo, psicólogo e filósofo suíço, é uma figura central na compreensão do desenvolvimento cognitivo e intelectual infantil, e ele elaborou uma teoria que se tornou um marco para a pedagogia moderna. A sua teoria construtivista postula que o conhecimento não é meramente recebido, né? Não é alguém que dita para você e você recebe, mas é o resultado da construção ativa, com a participação do aprendiz, né? do educando. Na qual os saberes se somam e progridem de formas invariáveis, porque você teve ontem, terá amanhã e hoje foi a ponte. Sempre existe uma ponte entre o passado e o futuro, e essa ponte é o presente. Estar atento no presente é fazer N pontes na vida. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre através da interação com o mundo físico, mas também com o mundo social. E com o mundo físico você faz através da sensorialidade, desdobrando-se em estágios sequenciais nas quais a inteligência tem a função primordial de adaptar o ser humano ao seu ambiente. Piaget dividiu o desenvolvimento infantil em 4 estágios principais, cada um caracterizado por modos distintos de pensamento e interação com o mundo. Eu já falei isso num outro programa. O sensório motor de 0 a 2 anos, a criança aprende ativamente testando seus próprios reflexos e movimentos e desenvolvendo a percepção do próprio corpo, dos objetos ao seu redor. E a inteligência se manifesta através de reflexos hereditários, da organização de hábitos, da inteligência prática, como o pensamento da criança limitado a ações presentes e diretas. No estágio pré-operacional de 2 a 7 anos, quer dizer, quando ele está um estágio anterior a ele tomar decisões por si, né, já se configurar sua personalidade, esse estágio é marcado pelo desenvolvimento da linguagem, que traz consigo a capacidade de imaginar coisas não presentes, né, e fazer a socialização ativa, ou seja, está se socializando, conhecendo as pessoas, procurando seus grupos, procurando amigos, né, e conversando, falando, tal, saindo daquele mundo que é apenas o mundo do pai e da mãe. Estágio operatório concreto, onde ele já está operando por si próprio. De 7 a 12 anos, a criança desenvolve pensamento lógico entre objetos, situações concretas, ganhando capacidade de compreender relações entre objetos, classificação, ele classifica as coisas, adquirir noções de conservação de substância, peso, volume, quer dizer, ele trabalhou o tempo todo com essa sensorialidade dele, com a sensação de peso, com a sensação de volume, com a visão em profundidade. Estágio operatório formal, de 12 anos em diante. O adolescente já adquire a habilidade de construir sistemas abstratos, teorias, eles compreendem conceitos abstratos, inclusive, não só trabalham com eles, como eles próprios formulam, e compreendendo conceitos como amor, justiça, democracia e desenvolvimento do raciocínio hipotético dedutivo. O Lev Vygotsky, que raciocina com a mediação social, né, e o papel dos sentidos no desenvolvimento. O Lev Vygotsky, que nós já fizemos trabalho sobre ele também, já fizemos sobre o Piaget e Vygotsky,
O psicólogo russo ele desenvolveu a teoria sociocultural do desenvolvimento humano, que difere da ênfase mais individualista de Piaget ao destacar o papel central das relações sociais e interações do projeto de aprendizagem. O Vygotsky diz que você aprende socialmente muito melhor do que individualmente. Eu até falei isso agora mesmo. Para Vygotsky, o desenvolvimento ocorre de fora para dentro, como a escola e o professor desempenhando papéis essenciais como mediadores entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. E a mediação que o professor faz é exatamente colocar à disposição do aluno toda a capacidade de verificação do objeto, com a multissensorialidade dele. Vygotsky propôs a mediação simbólica por instrumentos e por signos, onde a linguagem adquire um papel fundamental na organização da percepção e da memória, permitindo a generalização e o desenvolvimento do pensamento. O desenvolvimento humano e intelectual das crianças, segundo ele, é uma função intrínseca das interações sociais e das condições de vida em que estão inseridas. O Jerome Bruner, modos de representação e aprendizagem por descoberta. O Jerome Bruner é um psicólogo americano. Eu acredito então que o nome é Jeremy Bruner, que eu pensei que fosse francês. É um psicólogo americano e um dos autores da Revolução Cognitiva desenvolveu a teoria da aprendizagem por descoberta. Esse autor eu não conhecia. Essa abordagem incentiva os alunos a descobrir informações e conceitos por conta própria, através da exploração e experimentação, em vez de simplesmente recebê-los de forma passiva. Tudo bem, mas no Vygotsky também existe a formativa, mas o Bruner está trabalhando aqui com uma outra ideia. Você coloca à disposição do educando o objeto de conhecimento e ele vai se desenvolvendo. Bruner propôs que o desenvolvimento cognitivo ocorre através de 3 modos de representação que ele via como estágios rígidos, não como estágios rígidos, mas como fases de desenvolvimento. Então, a representação ativa, chamada enativa, de 0 a 3, o conhecimento é representado por ações motoras e memória muscular. Desse modo, representar o mundo significa tocá-lo, manipulá-lo, deslocar objetos, com a aprendizagem ocorrendo através de respostas e hábitos. É um pouco parecido com o Piaget no formato de construção, mas também é parecido com o Montessori, porque você tem as habilidades, né, da sensorialidade ali sendo estimuladas. Representação icônica, de 3 a 9, 10 anos, conhecimento é representado por imagens mentais e visuais, aí já parte do subjetivismo, né? Utilizando imagens sistematizadoras. A memória nesta fase é predominantemente visual, concreta e específica. Isso, mais uma vez, toca na sensorialidade. E a representação simbólica, de 10 anos em diante, o conhecimento é codificado através da linguagem de números, permitindo categorizar, manipular o conhecimento de forma abstrata. Muito bem. É uma forma de falar diferente, mas me parece que trabalha junto com a ideia de Montessori e Piaget ao mesmo tempo, embora embalado de uma outra forma, mas ele tem a sua própria pedagogia, né? Bruner também defendeu o conceito de currículo em espiral, no qual os temas são revisitados em níveis crescentes de complexidade, permitindo que o aluno aprofunde sua compreensão ao longo do tempo. As teorias de Piaget, Vygotsky e Bruner, embora com ênfases distintas, individual construtivista versus social interacionista, convergem na validação da importância da experiência sensorial e da interação com o ambiente para desenvolvimento cognitivo. Piaget e Bruner explicitam as fases iniciais como sensoriais, motoras e enativas, respectivamente, onde a manipulação direta e a percepção são centrais para a construção do conhecimento. O Vygotsky, por sua vez, destaca como a linguagem, o sistema simbólico, organiza e refina a percepção sensorial. Essa convergência indica que uma abordagem pedagógica holística, ou seja, mais total e eficaz, deve integrar os princípios de todos eles, proporcionar um ambiente rico para a exploração individual, mediar essa exploração através de interação social e de linguagem, estruturar o aprendizado de forma a progredir da experiência concreta para a representação abstrata. A educação sensorial, portanto, emerge como um ponto de convergência fundamental para diversas teorias psicológicas do desenvolvimento. A ideia de saltos na inteligência de Piaget e a progressão dos modos de representação de Bruner sugerem que a educação sensorial deve se adaptar e evoluir com a idade, oferecendo desafios apropriados para cada fase de desenvolvimento. Ambos os teóricos indicam que o aprendizado não é linear e que a forma como o indivíduo interage e representa o mundo muda significativamente com a idade e a maturação cognitiva.
Isso implica que as atividades sensoriais eficazes precisam ser cuidadosamente planejadas para compreender o nível de desenvolvimento do aluno. Para as crianças pequenas, a ênfase recai na manipulação direta. Para crianças mais velhas, as atividades podem envolver a imaginação e a representação visual. E para os adolescentes, discussão e abstração, sempre ancoradas em experiências concretas, quando possível, é claro. A zona de desenvolvimento proximal, uma teoria de Vygotsky, que nós já falamos dela em outros programas, embora não explicitamente detalhada nos materiais fornecidos, alinha-se a essa perspectiva, sugerindo que o aprendizado deve ser desafiador, mas alcançável com a mediação. A zona proximal é aquela onde você tem o conhecimento horizontal, ou seja, com alguém do lado, na interação com outras pessoas, Aí ele faz uma tabela aqui, uma tabela do material de Piaget, e os estágios, as faixas etárias, e eu vou pular essa tabela porque nós já falamos dela, Então eu vou dar uma pulada aqui para a gente não ficar toda a vida aí. E agora vamos continuar aqui na leitura antes da próxima tabela. Então veja bem, agora nós vamos entrar no processo de estudo de neurologia e integração sensorial, compreendendo as disfunções. A neurologia oferece uma perspectiva crucial para entender como o cérebro processa e organiza as informações sensoriais e o que ocorre quando esse processo é comprometido. A teoria da integração social de Jean Ayres. A teoria sensorial de Ayres explora como o sistema nervoso processa, organiza e responde às informações sensoriais recebidas tanto do ambiente quanto do próprio corpo. A premissa central dessa teoria é que a habilidade de integrar e interpretar essas informações sensoriais influencia diretamente o comportamento, as habilidades motoras e o processo cognitivo de um indivíduo. Os princípios fundamentais da teoria de Ayres incluem o seguinte, olha bem: a integração sensorial, o desenvolvimento sensorial e as respostas adaptativas. Vamos por partes aqui. O cérebro organiza e interpreta informações sensoriais de diversas modalidades: tato, visão, audição, olfato, paladar, propriocepção, que é a percepção de posição corporal. Reparem, por exemplo, que isso tanto é neurociência, que as pessoas que têm alguns problemas quando chega ao Alzheimer, que perdem a capacidade de percepção, eles têm essa sensação de estar caindo, Então, a propriocepção é uma capacidade do indivíduo que o cérebro, de repente, trabalha com ela, E você tem que estimular essa capacidade espacial de percepção do seu próprio corpo, como que ele está no espaço. E as pessoas com demência, às vezes, perdem essa capacidade de percepção de espaço. Isso é angustiante. Eu já vi isso acontecer com um paciente acamado, com uma evolução desse sentido de doença já na velhice, E, bom, então, tato, visão, audição, olfato, paladar, propriocepção, sistema vestibular, que o equilíbrio do movimento do sistema vestibular está localizado, associado ao ouvido, E além da interocepção, que são as sensações internas do corpo, para gerar respostas apropriadas. Veja bem, integração sensorial. A gente tem muito mais sentidos do que nós falamos, Isso é uma coisa que nós estamos aprendendo aqui agora. Olha bem, o tato, a visão, a audição, o olfato, o paladar, todos sabemos. Propriocepção, percepção do corpo, percepção da posição do corpo, eu acho que é tão automático que nós temos essa noção que a gente não tem isso como um sentido. Mas quando você está viajando e você às vezes está olhando e o carro muda de posição, isso às vezes te dá uma confusão. Essa confusão tem a ver com o vestíbulo e tem a ver também com a confusão da sua sensação espacial, E isso precisa de uma adaptação, Por exemplo, quando você está no espaço sem gravidade, a sua sensação de espaço ali vai mudar, porque você não tem a sensação de peso corporal.
Então mudou um parâmetro para você ter a sua própria percepção, né? Então, ó, tato, visão, audição, olfato, paladar, propriocepção e sistema vestibular e interocepção, que são as sensações da sua parte interna do corpo, né? Quando o seu corpo está mexendo, uma dor que você sente, gases, outras coisas, né? Para gerar respostas apropriadas. Esse processo é vital para o desenvolvimento de habilidades motoras, a percepção do ambiente e a regulação das emoções. Muito bem. Agora, desenvolvimento sensorial. Aires acredita que o desenvolvimento normal das habilidades motoras e cognitivas dependem de uma integração sensorial adequada. Se o processamento sensorial é comprometido, pode surgir dificuldades no desenvolvimento dessas habilidades. Então, você tem que desenvolver habilidades motoras e cognitivas dependendo de uma integração sensorial. Tudo aquilo que eu falei antes, tudo isso deve evoluir junto, né? Por isso que educar é sair da sua casa, é conviver com pessoas, é ter turmas, é ter lideranças, é ter professores, é ter mediadores de conhecimento, é ter superiores aqui, superiores ali. É tudo um conjunto de coisas que trabalha. É educação física, é você bater bola, é recreação, é você bater pique, é você reparar colegas, é você subir, você descer, você fazer exercícios. Porque tudo isso estimula a sua sensorialidade. Por isso que as telas são muito chapadas. Crianças voltadas em telas, elas não têm só uma incapacidade de aprender outras coisas, ou paciência para aprender outras coisas, ou capacidade de focar em outras. Elas perdem muitas outras coisas que são as outras sensorialidades, além do tato, da visão, do olfato, etc. Né? Vou continuar lendo aqui que o texto é longo. Se o processamento sensorial é comprometido, podem surgir dificuldades no desenvolvimento dessas habilidades. Então, o indivíduo tem que ser educado de forma integrativa, respostas adaptativas. O objetivo da integração sensorial é permitir que o indivíduo gere respostas adaptativas ao ambiente, ou seja, que consiga reagir de maneira apropriada às demandas do contexto, controlando seus movimentos e reações a estímulos externos. Veja bem, você se torna mais apto quando você é exercitado na sua sensorialidade. E, por exemplo, quando você viaja, eu sempre dou exemplo de viagem, porque eu acho que a viagem tem um aprendizado intrínseco, né? Quando você viaja, por exemplo, você aprende a se estabelecer relação com lugares, com coisas, com pessoas diferentes, com ambientes, com cheiros, com visões diferentes. Você testa muito as suas habilidades sensoriais, né? Agora, sair todo dia, a rua está sempre mudando, o clima, o tempo, as pessoas que passam por você. Então, isso tudo estimula a sua sensorialidade. Vou parar desgraçado. Experiência sensorial de aprendizado. A teoria enfatiza a importância das experiências sensoriais ricas e variadas para o desenvolvimento neurológico e cognitivo. Então, olha bem. A teoria enfatiza a importância de experiências sensoriais ricas e variadas para o desenvolvimento neurológico e cognitivo. Nós estamos trabalhando o tempo todo nossa parte neurológica. E isso tem a ver com cognição, isso tem a ver com aprendizado, com memória e com capacidade de resgatar a memória e agir no tempo. A exposição a diferentes estímulos ajuda a aprimorar as capacidades de processamento e resposta. Então, educar não é passar na lousa uma quantidade de matéria. Isso não é educação. Educação é muito mais do que isso. Por isso que eu digo o seguinte, a tecnologia ela veio para trazer mais capacidade a nós de trazermos mais conhecimento ao mesmo tempo, mas nós não podemos abrir mão daquilo que nós somos. E nós somos um poço de sensorialidade. Ok? A exposição a diferentes estímulos ajuda a aprimorar as capacidades de processamento e resposta. Inclusive, um dos estímulos que nós temos agora é o estímulo da vida digital, do mundo digital. Quando você é provocado por pessoas do outro lado, quando você vê imagens de coisas que você nunca sabia que existiam, quando você toma contato com informações, com as questões políticas de outros lugares do mundo. Isso é interessante. O problema é você ficar preso na tela sem testar suas outras habilidades que são cruciais para a sua vivência. E inclusive para o seu crescimento e até depois para o seu envelhecimento.
né? A vida é atividade, múltipla atividade, multissensorialidade. Desafio da medida certa, Just Right Challenge. Esse princípio, que tem esse título em inglês aí, Just Right Challenge, esse princípio sugere que a integração sensorial ocorre de forma mais eficaz quando a criança é apresentada a desafios que são estimulantes, mas alcançáveis, promovendo o desenvolvimento de respostas adaptativas. Ele vai sendo estimulado e vai se adaptando. Então ele vai ganhando capacidade de resposta, né? Pode ser num jogo de futebol, pode ser uma vez eu fiz um programa aqui falando de generalistas e alguns jogadores de futebol, em certos momentos, eles não iam treinar futebol, eles iam treinar vôlei ou basquete, eles jogavam outro esporte. Por quê? Porque eles queriam ter estimular outras capacidades deles no esporte, né? O vôlei tem um tipo de ação, salto, um controle mais parado, em que o movimento é em distâncias menores. O basquete você já percorre, você tem que articular com os braços, mas tem a maneira de pisar, a maneira de subir, o impacto da subida. E o futebol é todo um esporte mais completo. Tem a corrida, tem o salto, tem a velocidade, tem o deslocamento, tem o espaço curto, o espaço longo, tem a marcação, tem o espaço em que você corre, no espaço em que você é obliterado, aí o cara te atrapalha, te gruda em você e tal. Então você tá testando, se adaptando, vendo o seu organismo sempre ser estimulado por diversas coisas. Então, isso vai gerar respostas adaptativas. É muito interessante quando o indivíduo não fica, mesmo que ele seja especialista em algo no seu trabalho, seja em qualquer coisa que ele estiver trabalhando, que ele seja estimulado por coisas que fora da função dele, né? Porque fora da função dele ele também vai gerar resposta adaptativa e fazer relação com aquilo que é a função principal dele. Impulso inato. As crianças possuem impulso inato para buscar experiências significativas em seu ambiente, o que as leva a explorar e interagir sensorialmente com o mundo. E isso aí chama-se curiosidade, né? O poder da descoberta. As crianças hoje em dia estão querendo descobrir muito através das telas, mas a culpa não é delas, né? A gente tem que propiciar a elas ambientes em que elas possam desenvolver essa curiosidade, porque isso é inato, né? Claro que tem gente que é mais curiosa, tem gente que é menos curiosa, tem gente que arrisca mais, tem gente que arrisca menos. Neuroplasticidade. A integração sensorial é um processo que promove a neuroplasticidade, reforçando a capacidade do cérebro de se organizar e aprender. 3 sistemas sensoriais são considerados centrais para a teoria de Aires: o tátil, o vestibular e o proprioceptivo. Olha que interessante. 3 sistemas sensoriais são considerados centrais para a teoria de Aires. O tátil, a sensação das coisas, a textura das coisas, onde você tem sensação de volume, peso, massa, né? O vestibular, que é aquele que te dá o equilíbrio, que é o ouvido, né? E o proprioceptivo, que é a sua capacidade de sensação espacial do seu corpo. Esses sistemas iniciam sua formação antes do nascimento e continuam a se desenvolver à medida que o indivíduo amadurece e interage com o seu ambiente. Por isso que você não pode se tolher de não sentir as coisas, não caminhar, né? E não submeter seu corpo, por exemplo, a ventos, a deslocamentos. A natação, por exemplo, é uma coisa que te dá muita sensação de espaço, né? Você flutuar, tal. Esse sistema inicia sua formação antes do nascimento e continua durante a vida. Embora menos familiares que a visão, a audição, eles são cruciais para a sobrevivência básica e desempenham um papel fundamental no comportamento físico e mental humano. Resumo da ópera: nós não podemos ficar parados num único lugar, né? A gente precisa de um movimento para estimular a musculatura, mas também a sensorialidade. Desculpa que eu perdi o texto aqui.
Deixa eu voltar aqui para saber onde é que eu estava. Esses sistemas iniciam, embora menos familiares que os outros, tá, já li, tá. Então tudo bem, vamos lá, vamos continuar aqui porque o texto é longo, gente, embora ele seja muito interessante. Transtorno do processamento sensorial, TPS, sintomas, diagnóstico e impacto aprendizado. Olha bem, eu vou passar por isso aqui meio rapidamente, porque a nossa ideia aqui é falar da fundamentação da educação sensorial, a forma de aprendizado. Que existe um transtorno natural. Então eu vou passar mais rapidamente. Quando há uma desordem no processamento das informações sensoriais, ocorre a disfunção da integração sensorial, que é o que nós buscamos, mais conhecido como transtorno de processamento sensorial, TPS. Nessa condição, o cérebro não processa as entradas sensoriais, ou seja, os estímulos corretamente, o que resulta em respostas comportamentais e motoras inadequadas. Quer dizer, se você recebe mal, traduz mal e responde errado. Essas respostas podem afetar significativamente o aprendizado, a coordenação, o comportamento geral e a linguagem do indivíduo. O TPS pode acometer os sentidos básicos como audição, olfato, paladar, visão e tato, e pode levar a problemas secundários como estresse, ansiedade e depressão. Né? Sintomas do TPS podem variar amplamente, manifestando-se como hipersensibilidade, ou seja, uma reação excessiva a estímulos, hipossensibilidade, uma reação diminuída ou busca constante por estímulos fortes. Né? Alguns comportamentos que podem indicar a condição incluem necessidade constante de movimento, né? Recusa do toque, aversão a certas texturas ou alimentos, sensibilidade excessiva a cheiros ou sons, desconforto com movimentos como balançar, dificuldades de equilíbrio, coordenação, planejamento motor, que são as praxes, problemas de fala e linguagem, dificuldades de atenção e comportamento. O TPS não é uma condição rara, com estudos epidemiológicos indicando uma prevalência de 5 a 15% entre crianças de 3 a 10 anos, com predominância no sexo masculino. No entanto, há um preocupante desconhecimento sobre esse tema entre muitos profissionais da saúde e da educação, bem como entre as próprias famílias. Essa lacuna de conhecimento frequentemente leva a diagnósticos tardios, intervenções tardias, no caso, né, e imprecisas e inadequadas, porque não se conhece o problema, resultando em frustração para as famílias e o prolongamento das dificuldades da criança no aprendizado. A criança exata e na vida, né? A causa exata do TPS não é totalmente compreendida. Estudos preliminares sugerem que pode haver fatores genéticos e hereditários envolvidos, além de fatores ambientais como privação materna, prematuridade, má nutrição pré-natal, alta exposição a agentes químicos na infância, baixa estimulação sensorial, por algum motivo. É importante notar que o TPS pode ocorrer isoladamente ou estar associado a outros transtornos neurodesenvolvimento, como o transtorno de espectro autista, onde 65 a 95% das crianças apresentam essa disfunção, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, também, né? As consequências do TPS podem ser significativas, aumentando o risco de problemas emocionais, como ansiedade, comportamentais como conduta agressiva, além de impactar o aprendizado, a coordenação motora, as atividades de vida diária e também fazer com que o indivíduo volte para si próprio e fique isolado, tendência a isolamento. Desculpa. Aplicações e intervenções em contextos clínicos. O tratamento do TPS é realizado por meio de terapia ocupacional com profissionais especializados. O papel da terapeuta ocupacional é estabelecer uma relação de confiança e diversão com a criança para melhorar e regular o despertar e aumentar a participação e construir uma base de aprendizado sólida e adaptada ao sistema nervoso da criança. O objetivo da intervenção inclui redução de dificuldades sensoriais diárias, aumento da autoestima infantil, melhoria da dinâmica familiar e aprimoramento da qualidade de vida do paciente. Avaliação e tratamento são realizados exclusivamente por terapeutas ocupacionais, com formação especializada na integração sensorial do AIRES. Né? Preocupante desconhecimento do TPS entre profissionais de saúde e educação, porque representa uma falha sistêmica que impede a identificação precoce e a intervenção adequada, perpetuando dificuldades de aprendizagem e sofrimento emocional. A falta de conhecimento sobre o TPS não é meramente uma questão de informação, mas uma barreira significativa para a saúde pública e a eficácia educacional. Isso aponta para a necessidade urgente de programas de formação contínua e de conscientização para educadores, médicos e pais, a fim de garantir que as crianças com disfunções sensoriais recebam o suporte necessário, evitando agravamento. Né?
A alta comorbidade do TPS, como o transtorno de espectro autista, e a importância da integração sensorial para o desenvolvimento global, sublinham a necessidade de uma abordagem diagnóstica terapêutica integrada precoce, ou seja, o mais rapidamente possível. As dificuldades sensoriais em indivíduos com o transtorno de espectro autista pode levar a respostas incomum ou até excessivas. A intervenção precoce é essencial. Bom, pedagogia e prática, estratégias para uma educação sensorial eficaz. A compreensão dos fundamentos neurocientíficos e psicológicos do aprendizado sensorial pavimenta o caminho para a implementação das estratégias pedagógicas eficazes. Benefícios da estimulação sensorial na aprendizagem. A estimulação sensorial é uma ferramenta poderosa que enriquece o processo de aprendizagem, despertando o sentido dos alunos para um vasto universo de conhecimento. Melhoras no engajamento do aluno, ou seja, a introdução de estímulos sensoriais no ambiente de aprendizagem torna as aulas mais envolventes, aumenta a retenção de informações, estímulos sensoriais podem tornar a informação mais memorável, promove uma compreensão mais profunda de conteúdo, a estimulação sensorial permite que o aluno explore conceitos de forma prática e concreta. Em uma aula de ciências, por exemplo, manipular objetos relacionados com o tema pode ajudar a compreender princípios científicos de maneira mais significativa. Laboratórios, por exemplo, né? Estimulação da criatividade, a exposição a diferentes estímulos sensoriais inspira a criatividade e desencadeando ideias inovadoras e soluções originais, favorece diferentes estilos de aprendizagem, né? Reconhecendo que cada aluno possui seu estilo de aprendizagem único, visual, de tipo sinestésico, tem gente que aprende mais de uma forma, outro de outra. A estimulação sensorial permite que os educadores atendam a essa diversidade, oferecendo múltiplas vias para a compreensão de conteúdo. Ajuda a criar conexões neurais, atividades sensoriais que contribuem para a formação de conexões neurais no cérebro, que são fundamentais para aprendizagens futuras e a continuidade da aprendizagem durante a vida. Você abre um caminho para que a coisa continue funcionando. Contribui para o desenvolvimento motor. Mexer, apertar, rasgar, construir com materiais sensoriais ajuda a fortalecer os músculos das mãos e dedos, habilidades essenciais para escrita e outras tarefas motoras finas, criando uma habilidade sinestésica, né? Estimulação da linguagem e habilidades de comunicação, que descreve sua experiência, ao descrever suas experiências sensoriais, as crianças enriquecem o vocabulário, aprimoram habilidades de comunicação, entendem melhor o que os outros falam em ambientes diversos. Auxilia a regulação emocional, porque a pessoa sente mais confiança, ele pode ter um efeito relaxante, ele se sente mais preparado, ajudando a criança a regular suas emoções e lidar com o estresse quando for o caso, né? Promove socialização e trabalho de equipe. Essas pessoas foram educadas em equipe, né? Tiveram a zona proximal adequada. A participação em atividades sensoriais em grupo ensina as crianças a compartilhar, esperar a sua vez, comunicar-se com os outros, saber se comunicar, ter noção de respeitabilidade, né, ética, desenvolvendo habilidades sociais de maneira muito bacana, né? Então, essa ideia da integração aí passa pelo cognitivo, pelo emocional, pelo motor e social. E isso tudo melhora o indivíduo, né? O cognitivo melhora o engajamento, aumenta a retenção de informações, o emocional auxilia na regulação emocional, o motor contribui para o desenvolvimento motor fino, mãos, dedos, essencial para a escrita, por exemplo, ou para desenvolver qualquer outra atividade laboral futura com as mãos ou com o corpo, se for o caso, inclusive cirurgias, se o cara for um mecânico, se o cara for um desportista. Social, estimula a linguagem, habilidade de comunicação, promove socialização e trabalho de equipe, nós já falamos. Bom, metodologia ativas em ambientes de aprendizagem multissensoriais. A multissensorialidade no aprendizado envolve a utilização de múltiplos sentidos, como visão, audição, tato e até mesmo olfato e paladar. Para engajar os alunos em uma experiência de aprendizagem mais rica, completa, é essencial que a gente tenha reconhecer essa abordagem como aquela que faz o cérebro operar como um sistema interconectado, no qual diferentes áreas trabalham em conjunto para processar informações de forma integrada.
Ambientes de aprendizagem multissensoriais aumenta a função cerebral, pois cada sistema sensorial estimula a função cognitiva, melhorando habilidades essenciais como escuta, movimento e visão. Essas estratégias do Brain-Based Learning, que é a aprendizagem baseada no cérebro, que eu falei errado, né? São fundamentadas em pesquisas sobre como o cérebro aprende, processa e armazena informações. Elas incluem a criação de um clima positivo em sala de aula, o engajamento ativo de alunos, relevância e o significado de aprendizado para a vida real, a incorporação de múltiplos sentidos na instrução e a dedicação de tempo para um feedback e reflexão. Exemplos práticos de ambientes multissensoriais incluem a criação de cantos específicos para cada sentido, um canto do olfato com difusores de aroma, um canto de tato com objetos de diversas texturas, pesos e temperaturas, né? Um canto de audição com instrumentos musicais e caixas de música e um canto do paladar com cestas de frutas, legumes e especiarias, observando restrições alimentares, obviamente, né? Vocês veem, por exemplo, que isso faz parte da educação. Quando eu era professor jovem, eu me lembro que uma diretora de escola falava que alguns alunos que tinham dificuldade de matemática eram convidados a estudar música. E talvez porque a música tem uma métrica, tem uma frequência, tem um volume, alguma coisa assim que dava um dimensionamento matemático. Eu não sei dizer bem porquê, posso até pesquisar isso aí. E em várias escolas tem o canto do desenho, né? As pessoas trabalham com as ideias de cheiros ainda, algumas trabalham, mas não é muito comum não, mas seria interessante introduzir isso aí. Aspectos gerais como iluminação suave, um ambiente silencioso, imóveis acessíveis e adaptados também contribuem para um espaço de aprendizagem sensorial eficaz e seguro. É muita coisa, né? A multissensorialidade não é apenas uma estratégia pedagógica. Ela é um método neurocientificamente voltado para aumentar a retenção de informações e o engajamento ao ativar múltiplas regiões cerebrais e criar conexões neurais mais fortes e duradouras. O cérebro processa informações através de múltiplos sentidos e a neuroplasticidade permite que ele reorganize novas experiências. Isso implica que a implementação de ambientes e atividades multissensoriais não é uma opção pedagógica, mas uma abordagem fundamental para otimizar o processo de aprendizagem. É como se a gente estivesse dizendo assim, nós descobrimos isso. Isso antigamente era feito de uma forma que não se sabia. O mundo foi mudando muito, os espaços foram ficando menores, as crianças foram ficando mais em casa, os educadores foram ficando em salas mais estáticas. Quer dizer, nós precisamos de reverter esse ambiente porque faz parte da educação do indivíduo, faz parte da competência que você estabelece numa criatura, né? Educando e também pelo resto da vida, educar a multissensorialidade. Ao envolver mais sentidos, os educadores estão de fato estimulando o cérebro a aprender de forma mais eficiente e duradoura, transformando a sala de aula em um laboratório de neuroplasticidade guiada, né? A aprendizagem multissensorial é especialmente eficaz para alunos com dificuldades de aprendizagem, atende a diferentes estilos de aprendizagem, o que posiciona como uma ferramenta crucial para a inclusão e equidade educacional. Repara que você pode trabalhar a multissensorialidade sem altos custos, né? Basta você ter alguns ambientes, é claro que o mais adequado possível, né? Mas não precisa de grandes, é só você ter noção do tema, né? Nem todos os alunos processam informações da mesma maneira. Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos, né? A multissensorialidade, ela atende a essa diversidade. É particularmente eficaz para alunos com dificuldades de aprendizagem. A educação deve ser individualizada, pois não existem dois cérebros iguais. O transtorno de processamento sensorial, que já foi referido, por exemplo, ele afeta a aprendizagem e é comum em crianças com transtorno de espectro autista. É comum neles, mas pode também não ser só neles. Isso implica que a adoção generalizada de abordagens multissensoriais pode reduzir as barreiras de aprendizagem para uma vasta gama de alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais, estilos de aprendizagem diversos.
Ao oferecer múltiplos caminhos para a compreensão do conteúdo, a educação sensorial promove um ambiente mais inclusivo e equitativo, garantindo que mais alunos possam acessar, consolidar o conhecimento, independente de suas particularidades cognitivas. Muito bem. Gente, o vídeo ficou imenso, ainda temos aqui muita coisa a ser pesquisada, mas eu vou terminar porque realmente nós chegamos aí a uma boa quantidade de caminhos e a discussão foi rica. Eu agradeço você estar aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha para que outras pessoas possam saber, principalmente pais, pessoas que estão envelhecendo, pessoas que cuidam de pessoas mais velhas, pessoas que convivem umas com as outras, que podem contribuir. Compartilha para que esse conhecimento seja mais vasto em termos de número de pessoas, por causa de qualidade de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Assine o nosso canal. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá.